Portanto, vamos então dar início aos vários temas que eu tenho programado para hoje. Em primeiro lugar, eu gostava de vos falar de uma maneira muito geral e breve de como funciona o e-commerce. Para muitos pode ser algo óbvio, mas para outros há aqui alguns pormenores que ficam ainda sem saber e por isso vou esclarecer. Então, o e-commerce funciona como se fosse uma vitrine de produtos, ok? São criadas páginas com produtos e essas páginas têm algumas características e que normalmente são comuns e padrão em todas as lojas online, nomeadamente as fotografias dos produtos e outras informações, como a cor, o tamanho, o peso e, como é óbvio, o preço desses produtos. Também podem incluir vídeos ou, eventualmente, PDFs com fichas técnicas que disponibilizam para visualização por parte dos utilizadores ou até mesmo para download. Portanto, depois do cliente entrar numa loja online, ele vê então todos os produtos que a loja disponibiliza, esses produtos podem eventualmente até estar divididos por categorias e o cliente começa então a adicionar os produtos que pretende ao seu carrinho de compras. Ele pode adicionar um único produto e avançar diretamente para o pagamento, ou então pode adicionar um produto e continuar a ver a loja para adicionar outros produtos que também pretenda comprar e no final acede ao seu carrinho de compras para pagar os seus produtos na sua totalidade. No momento em que acede ao carrinho de compras para fazer o pagamento dos produtos, ele é obrigado a deixar algumas informações base para que seja possível proceder à entrega dos produtos. Essas informações base normalmente são o nome, o e-mail e a morada. No entanto, de loja para loja, estas informações podem mudar, ou seja, cada loja pode colocar como obrigatórios os campos que considerar necessários, nomeadamente há lojas que pedem como obrigatório o contacto telefónico, por exemplo. No entanto, o que aconselhamos é que este processo de preenchimento de informações para fazer uma compra não seja muito complexo, porque pode levar à desistência da compra. No momento em que ele está, então, a proceder ao pagamento, o cliente pode escolher entre os vários métodos de pagamento disponíveis. Cada loja pode disponibilizar os métodos de pagamento que bem entender. Aqui em Portugal, um dos métodos preferidos dos consumidores são as referências multibanco e o que nós aconselhamos é que as lojas disponibilizem tantos métodos quanto possível, porque assim é possível atender às necessidades de diferentes consumidores. Entre estes métodos de pagamento podem estar o PayPal, referências multibanco, MBWay, transferência bancária, cartão de crédito, entre outros, ok? E mesmo antes de pagar, também podem ser adicionadas outras taxas ao valor total do pedido, como por exemplo os portos de envio. Após fazer o pagamento, o cliente então aguarda pelo seu pedido. O que acontece? A partir deste momento, a pessoa que está a gerir a loja online, por exemplo, a pessoa que tem um acesso ao back-office da loja online, vai receber uma notificação de que foi efetuada uma encomenda e então começam a preparar o pedido, a embalar o produto e depois entregam-no à transportadora, podem ser o CTT, ou o DPD ou qualquer outra, para que a transportadora faça chegar o pedido ao cliente de acordo com a morada que ele deixou. Portanto, vamos então agora falar um bocadinho dos tipos de e-commerce que existem. Neste momento, aqui nos slides, eu apenas vou destacar dois tipos de e-commerce em função do perfil de quem está a comprar, mas existem mais e também existem tipos de e-commerce de acordo com o canal de vendas. Os dois tipos de e-commerce de acordo com o perfil de compra que eu vou destacar hoje são o B2C e o B2B. O B2C significa Business to Customer, é quando as empresas vendem a consumidores finais. A maioria das lojas online são construídas para este mercado. Neste caso, quando se inserem produtos na loja online, não temos que estar necessariamente com dar especificações muito complexas daquilo que é o produto, mas sim apostar mais numa boa fotografia, numa boa imagem e numa boa descrição e título para o produto.
Depois temos o business to business, que é empresas que vendem a empresas, ou seja, situações de revenda. Aqui, o que nós aconselhamos para este tipo de comércio online é que as empresas têm uma boa capacidade de armazenagem de stock e que o departamento logístico funcione também muito bem, porque normalmente os pedidos neste tipo de e-commerce são pedidos maiores, ou seja, em maiores quantidades, e por isso é bom que fique assegurado o stock para corresponder aos pedidos, ok? Para além disso, também, e posso-vos dizer quais são os tipos de empresas que costumam criar este tipo de lojas online B2B. Por exemplo, empresas que vendem equipamento de informática ou material de escritório, que vendem para outras empresas, geralmente acabam por criar uma loja online B2B. No entanto, se vocês forem uma empresa que vende equipamentos de informática não só para outras empresas, mas também para o consumidor final, não se preocupem, porque também é possível pegar nestes dois tipos de e-commerce e inseri-los numa única loja online. Ou seja, é possível, por padrão, aparecerem os produtos com os preços para o consumidor final e depois existir uma área reservada em que a empresa faz o seu login, tem um acesso específico para aceder a essa área e são apresentados os produtos com condições especiais, preços especiais para essas empresas. Portanto, é possível usar estes dois tipos de e-commerce numa única loja online. Okay? Relativamente ao negócio B2B, aqui sim, geralmente são colocadas algumas fichas técnicas com umas descrições mais detalhadas dos produtos e, inclusive, as empresas podem definir uma quantidade ou um valor mínimo para que seja efetuado um pedido por outra empresa. Para além destes, como eu tinha falado, de acordo com o perfil de compra, existem outros tipos de e-commerce, por exemplo, o C2C, que é o Customer to Customer, em que os consumidores vendem a outros consumidores, como por exemplo acontece no eBay, e ainda existe um tipo de e-commerce que é o C2B, o Customer to Business. Neste caso, um exemplo melhor que vos posso dar é quando os fotógrafos carregam imagens em bancos de imagens para serem compradas e depois uma empresa que precisa dessas imagens para uso interno, para materiais de comunicação, por exemplo, pode comprar nesses bancos de imagens uma imagem de um fotógrafo, que neste caso é como ter um consumidor a vender a uma empresa. Para além desses tipos de e-commerce com base no perfil de compra, nós temos e-commerce com base no canal de venda. Para além do e-commerce normal ou padrão, digamos assim, em que as pessoas compram num website, existe o social commerce, em que as pessoas vendem através das redes sociais, o mobile commerce, em que é possível vender através de uma aplicação, no telemóvel ou no tablet, por exemplo, e ainda o TV commerce, em que, através de recursos interativos, é possível comprar produtos ou serviços através da televisão. Muitas vezes, enquanto estamos a assistir a um filme, podemos, através dos recursos interativos, comprar outros produtos ou serviços. Falando agora um bocadinho das vantagens gerais do comércio online, eu destaco 3. A primeira grande vantagem que eu considero super importante é a diminuição de custos, quando comparamos os custos que temos quando queremos criar uma loja física. Não só o custo que temos na construção da loja, mas também com o custo de manutenção. Quando criamos uma loja física, nós temos que ou pagar uma renda, não é? Ou então construí-la. Mas para além disso, ainda temos outro tipo de gastos, nomeadamente com estruturas necessárias para expor os produtos. Ou seja, basicamente e resumidamente, o custo de manutenção de uma loja online praticamente fica sempre mais barato do que manter uma loja física. E quando pensamos em lojas físicas que querem estar em localizações comerciais privilegiadas, como por exemplo em shoppings, esta diferença é ainda maior. Em segundo lugar, eu destaco o facto de ser super confortável para os clientes comprar online,
Como nós sabemos e temos vindo a perceber, os clientes querem ter cada vez mais voz e ser cada vez mais autónomos e fazer as suas compras de acordo com aquilo em que acreditam e de acordo com aquilo que é mais confortável e mais cómodo. Neste caso, como uma loja está aberta 24 horas por dia, o cliente pode comprar de madrugada, nos feriados, nos fins de semana, basicamente onde quiser e a que horas quiser. E já não tem aquela preocupação, por exemplo, de estar a trabalhar e depois chegar à loja física e não conseguir comprar porque afinal já fechava às 6 e o cliente chegou às 6:30. Isso não acontece com a loja online. E por último, quando temos uma loja online, basicamente quase tudo pode ser analisado, não só em termos do perfil das pessoas que visitam a nossa loja, mas também podemos extrair alguns dados relativamente ao negócio em si, aquilo que está a correr bem, aquilo que está a correr menos bem. Ou seja, em termos de perfil de consumidor, nós conseguimos perceber alguns dados demográficos e alguns interesses das pessoas que visitam a loja, e em termos de negócio conseguimos perceber, por exemplo, quantas pessoas é que abandonaram o carrinho sem concluir a compra, quantas pessoas visitaram o site, quais foram as páginas dos produtos mais visitadas, entre muitas outras informações. Como sabem, numa loja física, isso só é possível se aplicarmos qualquer tipo de tecnologia da entrada que permita contabilizar as pessoas que entram, as pessoas que saem, mas, por exemplo, em termos de interesses ou perfil do consumidor, é muito difícil saber quais são os clientes que visitam a nossa loja física, a menos que eu lhes entregue um formulário ao fim da compra e eles preencham sobre aquilo que gostam, sobre os seus hobbies e coisas do género. Portanto, numa loja online é mais fácil tirar este tipo de dados. Em termos da estrutura de um e-commerce, eu deixei aqui uma estrutura padrão, pode ser aplicada quando alguém começa um comércio online. No entanto, isto não tem que ser igual em todas as empresas. Em muitas empresas, as áreas táticas e estratégicas são assumidas pelas mesmas pessoas e, no entanto, a estrutura acaba por ser igual. Existe na mesma uma área estratégica e uma área tática implícita na estrutura de um comércio online. Por norma, a área estratégica é definida pelo CEO e pelo Conselho de Administração, em conjunto e de acordo com a missão, os valores e a visão da empresa. Eles definem aquilo que querem para a empresa, por exemplo, daqui a 5 ou 10 anos, onde é que querem ver a empresa, o que é que querem fazer para se posicionarem no mercado e com alguma estratégia para 5 ou 10 anos. Depois, eles passam esse plano estratégico para os diretores de marketing ou diretores de e-commerce. Muitas empresas não têm definido um diretor de e-commerce, mas podem defini-lo ou terem outros diretores, só dei aqui exemplo de 2. Estes diretores vão ser responsáveis pela área das táticas, ou seja, em função do plano estratégico, eles vão definir algumas táticas que poderão ser implementadas para conseguirmos atingir os objetivos desse plano. Depois, quando as táticas estão definidas, é preciso alguém para as colocar em prática, e aí temos a área operacional. A área operacional é constituída por diversos colaboradores, desde administrativos, departamento de recursos humanos, comerciais, analistas, programadores, gestores de marketing digital, onde entram os gestores de redes sociais, os gestores de email marketing, os copywriters. Aqui nesta parte, os programadores, os gestores de marketing digital e copywriting, muitas vezes as empresas acabam por contratar uma agência externa, porque não conseguem ter disponibilidade para cumprir com todas as táticas, ok? E depois ainda temos os embaladores e a equipa de entrega, que pode ser uma equipa de entrega própria, ou então alguém responsável pela comunicação com as transportadoras que vão fazer a entrega dos pedidos. Vamos então começar a falar um pouco e mais especificamente sobre a vantagem de integrar um software de gestão com uma loja online.
Como vocês sabem, a gestão é uma parte muito importante no comércio online, porque, no fundo, a gestão é aquilo que permite a um negócio ser mais rentável, não só em termos de lucro, mas também em termos de tempo. Eu destaco aqui 3 grandes vantagens. Uma delas é o registro e a atualização dos produtos de forma automática, ou seja, toda a informação acerca de um produto é passada automaticamente do software de gestão para a loja online. Porquê é que isto às vezes torna-se uma grande necessidade para as empresas? Porque normalmente as empresas são obrigadas a ter um software de faturação que lhes permita fazer a faturação em conformidade legal. E normalmente para fazer essa faturação já têm que inserir os produtos, as imagens, os títulos, as descrições, o preço e tudo isso associado ao produto no próprio software de gestão. Se a empresa não tiver a loja online integrada com software de gestão, o que acontece é que todo esse processo que a empresa teve a inserir produtos no software de gestão vai ter que voltar a repeti-lo para inserir produtos na loja online. Terá que inserir produtos em 2 sítios. Se integrar a loja com o software, basicamente basta inserir no software, já que necessitam dessa informação para a faturação, e depois todos os dias a loja é atualizada com a informação que está no ERP. Portanto, o estoque, os produtos, as descrições passam para a loja online. Ou seja, aqui a grande vantagem é a questão do estoque, porque, por exemplo, muitas vezes, quando as empresas não têm a loja integrada com software de gestão, o que é que acontece? Às vezes já saiu um produto de estoque e já acabou o estoque daquele produto, e enquanto a pessoa que está a gerir a loja vai atualizar essa informação de estoque na loja, existe alguém que já comprou o produto e que esse produto está sem estoque. Ao integrar, essas questões já não vão acontecer. Quando sair um produto de stock no software de gestão, ele vai atualizar automaticamente o stock na loja online. Portanto, a segunda grande vantagem é o aumento da produtividade. Claramente sabemos que se tivermos tudo integrado e se a loja online e o software de gestão funcionarem como um só, vai sobrar mais tempo para que aquela pessoa que ia manualmente atualizar o estoque possa, por exemplo, desempenhar outro tipo de atividades necessárias ao sucesso do negócio. Para além disso, se a loja não estiver integrada com software de faturação, tem que haver uma pessoa que esteja a gerir a loja e que vá vendo quais são as encomendas que foram colocadas e depois pegar nos dados de quem fez a encomenda, inserir no software de faturação para proceder à faturação corretamente. E pode até haver aqui questões de erro humano. Quando o software está integrado com a loja online, isso não acontece. As encomendas são feitas na loja e são colocadas automaticamente no ERP. Então, há uma redução de custos, ok? De custos de erros, peço perdão. Uma redução de erros na informação do cliente para proceder à faturação. Eu até costumo dizer, em tom de brincadeira, que a integração com o software de gestão é boa para quem gosta de tomar o seu cafezinho, porque a partir do momento que tem a loja integrada com o software de gestão, começam a sobrar alguns minutos e mais tempo para fazer outras coisas e para ir tomar o seu cafezinho, para ficar bem disposto e coisas desse género. Em terceiro lugar, eu destaco também o maior controle das vendas e da faturação. Tal como eu estava a dizer, ao reduzir o erro humano daquela pessoa que passava a informação da loja para o software para faturar, nós conseguimos ter dados mais reais do crescimento do nosso negócio, do volume de vendas e esse tipo de coisas, e conseguimos traçar algumas previsões de faturação mais realistas. Como já se devem ter apercebido, enquanto fui falando daquelas 3 vantagens, já enumerei muitas das funcionalidades da integração do software de gestão com a loja online. No entanto, achei por bem destacar aqui outras funcionalidades que esta integração permite.
Por exemplo, as categorias de produtos que são criadas no software de gestão podem ser exportadas automaticamente para a loja online, assim como as descrições dos produtos. E sempre que essas descrições são atualizadas, também as mesmas serão atualizadas na loja online. Sempre que, por alguma razão, tivermos que alterar o preço de algum produto no software de gestão, a própria loja vai começar a apresentar o preço daquele produto atualizado. Para além disso, nós podemos ter produtos com diferentes regras de IVA. Por exemplo, alguns produtos com taxa normal, outros com taxa reduzida, ok? E essas regras de IVA também podem ser enviadas para a loja online de uma forma automática. Também, nos casos em que temos diferentes PVPs, ou preços para revendedores, esses preços também podem ser enviados para a loja online de uma forma automática. E todo o tipo de informação, nomeadamente se vendermos produtos de várias marcas ou se tivermos algumas promoções definidas, podemos fazer a sincronização dessas informações entre a loja e o software de gestão. E todas as outras informações associadas aos produtos, nomeadamente o peso, as cores, os tamanhos, também serão enviados automaticamente para o software de gestão. Para além disso, uma coisa muito importante, para além das encomendas serem enviadas da loja para o software de gestão, também os clientes são enviados, ou seja, a informação dos clientes é enviada diretamente para o software de gestão. Portanto, há aqui uma comunicação bidirecional entre a loja online e o software de gestão. Pronto, o que é que acontece? Eu agora vou dar alguns exemplos de algumas lojas que acabaram por optar por fazer a integração com o software de faturação e vou dar exemplos de vários softwares que fizeram esta integração. Como é óbvio, vou falar de projetos que foi a própria Lendários, em conjunto com a Pontual, que realizou, porque é daqueles que eu tenho conhecimento e que posso falar. Mas o que eu vos quero mostrar com isto é que, basicamente, há imensos setores que podem fazer lojas online. Às vezes eu deparo-me com algumas empresas que, pelo facto do segmento ser assim algo um bocadinho mais complexo, têm receio de avançar para o comércio online, mas nós temos aqui exemplos de vários setores que fizeram loja online e que integraram a loja online com o software de faturação. E basicamente em todos estes projetos o problema era comum, em que não conseguiam manter a loja atualizada constantemente, não conseguiam acompanhar o ritmo do seu negócio e queriam uma solução que lhes permitisse ter sempre a loja atualizada sem grandes preocupações, para poderem gerir tudo num único local. Neste caso, é essencialmente no software de gestão. Portanto, nós temos aqui a Era Digital, é uma loja a retalho que vende smartphones, eletrodomésticos, artigos de informática, entre outros. Eles fizeram a integração com o software PHC, pronto, e a partir desse momento conseguiram exatamente ter a loja atualizada constantemente. É claro que o processo inicial é sempre mais complexo, em que é essencial que façam as corretas configurações no ERP, porque, no fundo, serão essas informações que são passadas para a loja, mas depois de tudo bem definido, a loja consegue funcionar perfeitamente e sempre atualizada. Temos aqui também uma loja online que foi integrada também com o software PHC, Medifilanis, que comercializa produtos de saúde e ortopédicos. Também com a integração conseguiu não ter que perder tempo com processos repetitivos e demorados em inserir os produtos duas vezes. Temos aqui outro projeto agora de uma loja online integrada com Sage. A My Mini Moon é uma loja que vende brinquedos e acessórios para crianças. Neste caso, a My Mini Moon já tinha uma loja online antiga que não estava integrada com o software. A My Mini Moon tinha também lojas físicas. A partir do momento que a loja física começou a crescer, eles descuraram um bocadinho o digital e a loja online antiga começou por ficar um bocado desatualizada. Entretanto, quando surgiu esta questão da pandemia e que as lojas físicas foram obrigadas a fechar, eles voltaram a fazer o clique para o digital e então decidiram que teriam que integrar a loja com o software de gestão para que não acontecesse aquilo que estava a acontecer com a loja antiga, que não tinha qualquer venda e que estava sempre constantemente desatualizada.
O que é que acontece? Uma vez que eles já utilizam um software para a loja física, né? Eles já têm tudo inserido, todos os produtos inseridos no software e eles são sempre atualizados na loja online. Eles conseguem agora ter uma loja online sempre atualizada e inclusive já consideram não, é mesmo uma realidade, há uma significativa, digamos assim, percentagem de faturação do negócio que é tida através da sua loja online. Também temos aqui outra loja online que foi integrada com Sais, a Riera Alta, que comercializa tecidos e artigos de costura. Basicamente a mesma coisa, eles querem ter tudo automatizado, queriam ter tudo automatizado e não ter que se preocupar com a atualização de stocks e coisas do género e conseguiram-no com a integração da loja com um software de gestão. E temos aqui ainda outro setor totalmente distinto, uma loja online para uma empresa que comercializa máquinas agrícolas, já deve ter anos, que foi integrada com o software Ética Data. Aqui, mais uma vez, uma empresa que queria ter tudo automatizado, sem grandes preocupações e ter que inserir apenas uma vez os produtos no software e que fossem espelhados depois na loja online. E, por último, deixar também um exemplo de uma loja online que foi integrada com o software Primavera, a Nutriharmonia, que vende cosméticos naturais. Neste caso, também, o que é que aconteceu? A pessoa em questão não conseguia de imediato contratar uma pessoa que estivesse a gerir a loja online e que passasse por todo esse processo de inserir as coisas, os produtos na loja online. Para além disso, também não tinha grandes conhecimentos técnicos para ir ao back-office da loja e inserir todos os produtos, então a forma mais fácil foi colocar tudo em conformidade no software de gestão com o qual já trabalhavam há algum tempo e depois então essas informações foram passadas para a loja online de uma forma automática. Pronto, antes de terminarmos, eu queria falar um bocadinho sobre algumas estratégias e algumas tendências do comércio online para o futuro. Em primeiro lugar, a sustentabilidade. Nós começamos a perceber que cada vez mais os consumidores têm esta preocupação com a sustentabilidade e eles valorizam mais as empresas que têm práticas sustentáveis. Uma boa dica que eu dou e coisas simples podem ser feitas é, por exemplo, preocuparem-se com as embalagens ou com os produtos que utilizam para o embalamento dos vossos produtos ou dos vossos artigos. Tentarem fazer com que essas embalagens ou esse embalamento seja mais sustentável. Para além disso, com a pandemia, nós também vimos crescer a tendência do food delivery, em que as refeições eram entregues em casa. A partir desse momento, notou-se um crescimento nessa área, porque as pessoas habituaram-se a estar comodamente em casa e a receber as suas refeições. Quando surgiu a pandemia, os restaurantes começaram a fazer isso através de intermediários, de aplicações de entrega de refeições. No entanto, eles começaram a perceber-se que também gostariam de ter soluções próprias que não causassem dependência de intermediários e começaram a criar, e cada vez mais se vai notar este tipo de projetos, que é criar lojas online para restaurantes, em que o restaurante apresenta as refeições que tem disponíveis para a pessoa encomendar, só que mais do que encomendar, a pessoa compra a própria refeição no site, ou seja, faz o pagamento já no site e depois o restaurante prepara o pedido e entrega na casa desse cliente. Depois, falar um bocadinho em personalização, temos notado cada vez mais que as pessoas querem falar com pessoas e querem falar com pessoas em tempo real, querem um atendimento mais humanizado e então a melhor forma de o fazer e que cada vez mais empresas implementam é a criação de um chat online em que as empresas podem responder em tempo real às dúvidas dos clientes. Esse chat online, em termos de back-office, pode ser acedido num computador ou até mesmo num telemóvel, ou seja, esteja onde estiver, facilmente vai conseguir responder ao cliente que está lá a colocar as dúvidas.
É possível, inclusive, definir um horário em que está ali pronto a responder e um horário em que está mais ausente e o cliente pode deixar um formulário, preencher um formulário de contacto. E, basicamente, em relação ao chat online é isso. Depois, temos também como estratégia a automação. Por exemplo, baseado no histórico dos produtos que as pessoas mais veem e que estão mais interessadas, é possível criar uma estrutura em que diz que as pessoas que viram produtos de determinada categoria irão receber um e-mail X com sugestão de conteúdos, de produtos semelhantes àquela categoria. E as pessoas que viram mais produtos de outra categoria vão receber automaticamente um e-mail Y com as sugestões de produtos semelhantes àquela categoria. Ou seja, tentar automatizar em função do histórico e do interesse dos consumidores. Depois temos a venda nas redes sociais, é cada vez mais tendência. O que é que nós aconselhamos? Aconselhamos a que as lojas online integrem também com as redes sociais. O que é que isto vai permitir? O catálogo da loja online é exportado para as redes sociais e depois, já devem ter visto várias lojas que o fazem, depois o que acontece? É possível adicionar uma etiqueta de preço às imagens das redes sociais, ok? E ao clicar nessas etiquetas, ou é possível também criar uma aba a dizer loja, por exemplo, no Facebook. Ao clicar nesses produtos ou nessas etiquetas, a pessoa é direcionada especificamente para aquela página de produto na loja online, onde pode comprar diretamente. É uma experiência de compra mais simples, porque a pessoa está a ver, carrega e vai diretamente para a página daquele produto para o poder comprar. E, para além disso, do lado da empresa, é sempre mais vantajoso, porque consegue estar disponível em todos os canais onde os potenciais clientes poderão estar. Consegue estar disponível no Google, por exemplo, com a própria loja online, quando alguém pesquisa, e consegue estar nas redes sociais, quando às vezes o consumidor está em sua casa a passar pelo feed e, entretanto, depara-se com algum produto que até queria ou que lhe chamou a atenção e consegue ser direcionado para a loja online muito facilmente. E, por último, eu destaco aqui o SEO. Apesar de ser um trabalho que já tem vindo a ser feito há muito tempo, o SEO estará sempre como uma tendência ou como uma estratégia a fazer. O SEO basicamente é posicionar-se nos motores de pesquisa, nas primeiras páginas ou nos primeiros resultados. Ou seja, quando alguém pesquisa no Google por alguma palavra ou por algum produto, nós queremos que o nosso site ou a nossa loja online apareça nas primeiras páginas ou nos primeiros lugares. O SEO tem em conta vários aspectos do site, mas normalmente são trabalhadas algumas configurações técnicas para que o desempenho do site seja melhorado, nomeadamente diminuir o tempo de carregamento do site, fazer um site responsivo, ou seja, que seja adaptado para dispositivos móveis como o smartphone ou o tablet. E por isso é sempre importante ter em consideração o SEO, também por outra razão, que é o algoritmo do Google muda muito facilmente, ou seja, os critérios que o Google seleciona para apresentar um site em cima ou acima de outro estão constantemente a mudar e por isso é sempre importante ter em conta quais são esses critérios e tentar melhorar o site em função desses mesmos critérios. Depois, eu deixei-vos aqui algumas estatísticas, algumas frases que por si só já ditam um bocadinho o que é que será a tendência do comércio online. Eu tirei esta frase de uma notícia do EcoSap, que dizia que o ano de pandemia deu 5 anos ao e-commerce e, segundo o CTT, o mercado de comércio online terá crescido cerca de 60% com toda esta questão da pandemia. No entanto, acredita-se que, mesmo no pós-pandemia, esta tendência vai continuar, porque as dificuldades que existiam ou a falta de confiança que existia anteriormente, entretanto foi ultrapassada porque as pessoas experienciaram compras online e muitas delas com compras online bem-sucedidas e querem continuar a comprar.
Tem aqui também alguns dados da DNS, que é a entidade responsável pelo registro de domínios, por exemplo, lendários.com ou .ol.pt. Neste caso, em 2020, foram criadas 130.816 novas páginas com o indicativo português ou com o domínio português, que é, por exemplo, .ol.pt. E a DNS diz-nos que isto é quase 10.000 páginas a mais do que no ano anterior à pandemia, do que em 2019. É óbvio que estes domínios não serão todos de lojas online, serão alguns também de websites institucionais, mas a sua grande maioria são de lojas online, porque efetivamente sentimos um crescimento neste comércio. Por último, em 2 meses, em 2020, novembro e dezembro, só o CTT e a DPD, que é uma transportadora, entregaram 5,8 milhões de encomendas que foram feitas online, só em 2 meses. Isto quer dizer que até para aquelas alturas em que se compram mais ou que são mais comerciais, como por exemplo a Black Friday e o Natal, as pessoas acabam por comprar online. Claro, sabemos que aqui houve uma influência da pandemia, mas esta tendência veio para ficar. As pessoas cada vez mais procuram promoções online e querem comprar online. E por último, para terminarmos e também para não ser massiva, eu destaco aqui 4 ferramentas que eu considero essenciais para que o e-commerce seja bem sucedido. Primeiramente, o Google Analytics. Vocês lembram-se de eu vos ter falado que uma das vantagens do comércio online era que poderiam medir e analisar vários dados, nomeadamente os dados do perfil do consumidor, os dados do negócio. Basicamente, a ferramenta mais utilizada para ver estes dados é o Google Analytics. Normalmente, pelo menos nas lojas que a Calendários desenvolve, fazemos isso. Normalmente o Google Analytics é desde logo integrado com a loja online para começar a registar as informações de quem a visita. E depois é possível tirar vários dados, nomeadamente quantos visitantes são novos visitantes, quantos visitantes são visitantes recorrentes e esse tipo de informações. Depois, destaco aqui também a necessidade de terem um software CRM. O software CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente. O que é que acontece? Mais do que terem a informação dos vossos clientes na vossa loja online e a informação dos vossos clientes no vosso ERP ou no vosso software de gestão, é importante vocês terem registado num software CRM as informações dos clientes e o histórico de contacto com eles. Vocês podem querer iniciar algum tipo de processo comercial com o cliente, nomeadamente por chamada ou por e-mails, e vocês podem, então, registar as vossas atividades e conseguem saber exatamente no dia em que ligaram para o cliente, o que é que falaram com ele, e conseguem ir gerindo melhor essa relação e, eventualmente, ter uma maior proximidade numa próxima abordagem ao cliente. Inclusive, nesses softwares, é possível atribuir tarefas associadas a um determinado cliente para que sejam realizadas por algum colaborador da empresa, conseguem classificar os processos comerciais, se é um potencial cliente um pouco frio, que ainda não está preparado para comprar e coisas do género, e como é que vão abordar esse cliente, se lhe vão enviar um e-mail X ou um e-mail Y, ou se lhe vão ligar e coisas do género. Depois, temos o ERP, o software de gestão. Mais do que ser ótimo integrar o software de gestão com a loja online, é sempre importante ter um software de gestão, um ERP. Eu sei que muitas empresas que querem iniciar o comércio online, muitas vezes acabam por fazer a sua faturação, um software de faturação gratuito e básico. Mas um ERP é sempre muito bom para o sucesso de um e-commerce. Porquê? Porque o ERP vai juntar vários departamentos num único software, ou seja, as informações poderão estar disponíveis em tempo real para vários colaboradores ou para vários departamentos. No caso, por exemplo, se
foi feita uma encomenda na loja online e a loja está integrada com software, então a equipa que faz a preparação e a separação dos produtos, no momento certo pode ver quais são as encomendas que estão colocadas para começar a preparar os produtos sem grandes atrasos. Por exemplo, é apenas um exemplo entre muitos. Por exemplo, a equipa que é responsável por fazer as compras aos fornecedores pode eventualmente ver quais é que são os produtos que estão a ter maior procura e, em função disso, prever já que vai ter que encomendar uma maior quantidade desses produtos para que não haja risco de ficarem sem stock. E, por último, eu destaco aqui uma plataforma de email marketing, neste caso eu destaco o Egoi porque é a plataforma que nós recomendamos, mas existem outras como, por exemplo, o MailChimp, etc. Pronto, basicamente a plataforma de Egoi é muito importante porque é possível, como eu disse, estabelecer uma relação de proximidade com o cliente e enviar-lhe e-mails personalizados de acordo com os seus interesses. A partir desse momento é possível comunicar com o cliente de modo a que ele não fique esquecido. Podem enviar e-mails mensais em que destacam os artigos da vossa loja online, ou podem, inclusive, enviar e-mails mais específicos, como, por exemplo, e-mails com descontos, e-mails com promoções, e-mails a anunciar o lançamento de um novo produto, a convidar para um evento, esse tipo de coisas. É claro que a própria loja, no seu back-office, também já terá configurados alguns e-mails automáticos que o cliente irá receber, como, por exemplo, o e-mail de confirmação de encomenda e outros do género. Deixar também nota de que o CRM também é muito importante para depois fazer o envio de e-mails através de uma plataforma de e-mail marketing, porque ao inserir os dados de todos os clientes ou potenciais clientes no CRM, é possível agrupá-los por características, ou seja, fazer uma segmentação. E depois é possível fazer uma exportação em Excel de toda essa base de dados com os contactos dos clientes e importá-la diretamente para uma plataforma de e-mail marketing já segmentada para poderem fazer o envio de e-mails personalizados. É ainda possível integrar o CRM com a plataforma de e-mail marketing, em que, em vez de exportarem o Excel, também é possível clicarem apenas num botãozinho que envia diretamente a base de dados para a plataforma de e-mail marketing. Pronto, chegamos então ao fim do webinar e eu agradeço a vossa atenção. Entretanto, dou-vos também a oportunidade de deixar os vossos comentários ou eventuais dúvidas que tenham no chat. Se eu puder responder a todas, irei responder. E pronto, já agora deixar nota que, obviamente, se tiverem um projeto em mente desse género, estarei disponível para responder às vossas questões. Eu deixei aí o meu e-mail no chat. A Lendários, como já se aperceberam, tem alguma experiência em projetos de integração em conjunto com a Pontual, que também comercializa todos os softwares, os principais softwares, os principais ERP a nível nacional. Por isso, se precisarem de ajuda, estejam à vontade. Vou então aguardar só uns minutinhos para ver se alguém diz qualquer coisa. Tem aqui, então, uma pergunta. É obrigatório ter a loja online integrada com o ERP? Não, não é obrigatório. De qualquer forma, não conseguirá emitir faturas legais através do back-office da loja online. Terá sempre que ter as duas coisas, uma loja online e um software de faturação. Se não tiver integrado, vai ser, mais difícil só a gestão, mas não é obrigatório ter a loja integrada com o ERP. Pronto, vamos então finalizar aqui o webinar. Eu, entretanto, também vos convido a acompanhar as redes sociais da Pontual, da Lendários. Nós temos feito vários webinars com os mais variados temas. Se eventualmente até tiverem sugestões para próximos webinars de alguns temas que tenham curiosidade, podem enviar por e-mail, sugerir, e nós então iremos nomear aqui alguém especialista no tema que vocês pretendem e fazemos um webinar que vos possa esclarecer ou eventualmente sugestões de melhoria aos nossos webinars. Também estamos abertos a isso para que possamos cada vez mais responder
àquilo que são as vossas necessidades. Obrigada a todos, eu vou então terminar aqui a sessão e espero que tenham uma continuação de uma boa tarde.